Olá pessoal da Sociedade Automotiva, Leandro Sallerbron aqui falando. Hoje aqui no nosso segundo episódio do podcast, a gente está com a lenda aqui dos bancos Recaro, né? Vladimir Recaro, né? Ele vem dar uma palhinha aqui, dar uma prestigiada no nosso canal. Notem que a gente também está com um dolinho ali atrás, intruso, né? Qualquer barulho estranho aí já sabe quem que é, né? Então a gente veio o Vladimir veio prestigiar nosso canal aqui hoje e contar um pouco da trajetória dele, né, pra gente, e que é um trabalho sensacional que ele faz, né? Ele ajuda a restaurar os clássicos aí do nosso Brasil e até de fora. Ele vai contar a história pra gente. Fala aí, Vladimir, seja bem-vindo aí à Sociedade Automotiva. Fala, Leandro, tudo bom, meu amigão? Tudo bom, meu camarada, graças a Deus. Isso, legal, um abraço aí a toda a Sociedade Automotiva, Garagem Sociedade Automotiva. É isso aí. Agora gostei muito. Agora a gente está na pegada também de mídia e vamos começar a restaurar uns carrinhos antigos para nós mesmo. Poxa, show de bola. Quero agradecer aí já de antemão a participação nesse segundo episódio. Para a gente é uma honra poder fazer parte, né, de tudo isso, de toda essa construção relacionada aos clássicos, relacionado a uma época que eu acredito que nunca mais nós viveremos, né? Exatamente. Para a gente resgatar, falamos há pouco aí sobre o resgate de alguns animais, né, Leandro? Foi. Falando do dolinho aqui. O resgate é muito importante, porque a gente não está resgatando apenas um carro. Estamos resgatando uma história da nossa nação. Exatamente. A história que foi escrita através dos carrinhos antigos aí. Então isso é muito mais do que resgatar um carro, né? Resgatar o histórico de um carro. É resgatar o histórico de familiares, né? Quantas histórias envolvidas na construção de um veículo. Verdade. Eu quero parabenizar aí, de antemão já parabenizar seu trabalho. Pô, obrigado, cara. Equipe, tá de parabéns, e pra gente é uma honra poder contribuir com um pouquinho que a gente sabe aí. Da nossa contribuição é muito, muito honroso. Vladimir, eu vou te confessar, quando saíram os primeiros Gols, né, no início dos anos 80, eu particularmente achava horrível aquele carro, né? A gente tinha até um preconceito com ele por causa do motor do Fusca, né, na dianteira. Aí quando eu vi o Gol GT de 85 para 86, quando eu vi aquele banco, eu falei, caramba. Aí eu virei fã do Gol, né? Essa geração do Gol quadrado eu sou muito fã, né? Até dos antigos hoje em dia, com o motor box eu também sou, mas o que me fez gostar do Gol foi justamente o estofado, o Recaro, né? E mesma coisa do Escort XR3. Sim. Né? Que era o xadrezinho, né? O famoso xadrezinho. Verdade. Fizeram história, né? Exatamente. Eu também era molecão e quando saiu o primeiro Gol, em 1980, que era aquele a ar, né? Sim. Então assim, o motor a ar, que era do Fusca, que era lá atrás, agora veio para frente num carro quadrado, ficou algo meio esquisito realmente. Ficou. E aos poucos ele foi conquistando espaço, né, pra gente, né? Exatamente. E engraçado que a gente passava e chamava de batedeira, né? Passava assim, a batedeira passando. Parecia que ia desmontar tudo, rapaz. Aquela barulheira aí. Você pisava e o carro não andava. Exatamente. E hoje são carros valorizadíssimos, né? E principalmente quem tem a Saveiro, né? A Saveiro com essa mecânica. Poxa vida, é uma fortuna, né? É. E como que você entrou nessa? Bom, a gente é o seguinte, eu cresci, meu pai já era tapeceiro, meu pai trabalhou na Volks, pouco tempo, mas trabalhou na Volks, e depois ele resolveu montar uma oficina restaurando sofá residencial. E um amigo lá chamou ele e falou, poxa, você não quer restaurar o meu carro, fazer os bancos do meu carro? E ele disse, poxa, mas eu mexo com sofá, né? Meu pai, senhor Valdir, ele na área de São Bernardo do Campo, naquela região aí do ABC, ele conhece tudo, né? Então assim, ele começou então ali, ele tomou gosto por restaurar bancos de carro. Naquela época não existia espuma, né? Naquela época era algodão, mola. Sim. Né? Então, Aquela fibra de coco, né?
Exatamente, fibra de coco. Era totalmente diferente do que é hoje. Bom, enfim, ele começou aos 10 anos, eu comecei aos 9 anos de idade eu comecei a frequentar a oficina dele. Ele tomou gosto por fazer bancos de carro, por mexer com o carro e abandonou o sofá e seguiu a linha automotiva. Bacana. E eu lembro que com 9 anos de idade, o primeiro serviço que eu fiz na oficina foi colocar a borracha de porta de um Fusca. Foi a primeira coisa. Ele me ensinou, me deu as dicas, olha, você encaixa as pontas primeiro, né? Então você coloca a ponta de cima, a ponta de baixo, a terceira ponta, encaixa a borracha. Depois você vem passando cola, pincel fininho, vem passando cola e encaixando sem esticar a borracha. Às vezes eu esticava a borracha, Leandro. No final sobrava meio metro. De borracha do carro. Aí ele foi dando as dicas, né? Aí ele foi dando a dica e falou, ó, tá sobrando borracha porque você tá colocando, esticando, não pode. Mas aí a gente foi se ajustando, Bacana, hein? tocando o barco, né? E aí deu tudo certo. Acontece que é o seguinte, meu pai, o sonho dele era que eu fosse vidraceiro de autos. Ele, na mente dele era o seguinte, ele seria o tapeceiro. Sim. E eu seria o vidraceiro. E a Complementava. gente abraçaria essa parte dos veículos, né? E naquela época, poxa vida, aquela maquininha de vidro do Chevette, que é cabo que sobe, cruza e vai para um lado e vai para o outro e tal, era algo super difícil. E ainda é para quem não tem conhecimento, né? Então ele falou o seguinte, ele falou, Vladimir, é o seguinte, ele me chama de Ti. Ele disse o seguinte, eu vou te ensinar a colocar a maquininha de vidro do Chevette. Se você aprender, eu vou entregar tudo na sua mão. Falei, beleza. E ele entregou, então ele me ensinou a cruzar os cabos da maquininha do Chevette, mas eu peguei assim, muito rápido, muito rápido. E comecei a fazer aquilo que ele desejava, que era ser o vidraceiro na oficina. Caramba. Acontece o seguinte, Leandro, aqueles carros velhos, rapaz, você enfiava a mão por dentro, eu era garoto, aí eu já devia ter aí na faixa dos meus 14, 15 anos. Eu enfiava a mão por dentro da porta, às vezes a porta estava com emenda, com ferrugem, cheia de graxa. Eu tirava a mão cheia de graxa, e final de semana você queria sair, dar um rolê, tudo sujo. Então não funcionava. E tinha um detalhe. O detalhe era o seguinte, tapeçaria, todo mundo olha os bancos e admira, né? É um serviço admirado por todos. Sim. É um serviço que todos veem, né, Leandro? Viu o acabamento, né? Isso. A mecânica, todo mundo vê o som do motor, né? Aquele reloginho bonitinho. Sim. Leandro, você já elogiou algum vidraceiro que trocou uma fechadura ou uma maquininha de vidro? A gente até fala alguma coisa porque a gente é da área, né? Sim, Né? sim. É quando o cara faz, por exemplo, uma adaptação elétrica, mas é mais fácil a gente criticar. Né? Poxa, essa instalação ficou uma porcaria. Não é verdade? Dificilmente a gente vai notar esse serviço. O cara fala que o vidro ficou duro, a fechadura não está abrindo direito. Então o que acontece? A gente, consciente ou inconsciente, você trabalha e busca um reconhecimento. De forma consciente ou não. Né? Mas eu acredito que seja até involuntário essa busca por um aplauso, por um reconhecimento daquilo que você fez. E na vidraçaria eu não tinha isso. Em contrapartida, eu olhava os clientes elogiarem o serviço do meu pai. Então eu falava, poxa, o meu trabalho foi duro, estou com a mão cheia de graxa, corte na mão, ninguém fala nada. O do meu pai, ele cortou o tecido, cortou o couro, sentou, costurou, tudo bonitinho, e todo mundo fica elogiando. Paravam, fazia a roda em volta do carro para elogiar o serviço do meu pai. Aí eu disse, eu quero isso para... Aí o que aconteceu? Meu pai tinha uma oficina, trabalhava com o seu Alcides, em São Miguel Paulista. Então ele trabalhava na oficina e ele trabalhava de sócio, ele era sócio do seu Alcides. E na esquina tinha uma padaria. Todas as vezes que ele saía para a padaria para tomar um café,
eu corria na máquina, pegava um retalho de tecido, corria na máquina e Treinava. apertava lá. Caramba. A linha embolava tudo, Leandro. Você acredita nisso? A linha embolava tudo e aí a máquina travava a máquina, eu deixava quietinho lá e ia arrumar minhas fechaduras. Caramba. Coisa que só trabalhava eu e meu pai. Tremendo. Aí acontecia o seguinte, ele voltava, encontrava a máquina quebrada, linha quebrada, bolha quebrada, e perguntava para mim, quem mexeu na máquina? E eu falava assim, não sei não, pai. Não sei Foi vento. Mas só era eu e ele, rapaz, inocência, né? Aí até que um dia ele chegou e falou o seguinte, foi esse dia que mudou a minha história. Porque você trabalhar naquilo que você não gosta, apenas por necessidade, pelo dinheiro, é um nível de trabalho, é um nível de profissional que se realiza ali. Mas quando você começa a fazer aquilo que você gosta, que você admira, poxa, não tem coisa melhor. E meu pai fez a melhor coisa na vida dele, para a minha vida. Ele fez o seguinte, ele falou, Vladimir, senta aqui, eu vou te ensinar. Você vai pegar uma régua, uma caneta, vou te ensinar a fazer os traçados, os desenhos. Hoje o material é tudo colorido, já vem tudo pronto. Antigamente não, o tecido era liso. Aqueles tecidinho preto do Chevette, veludinho do Opala, a gente buscava e fazia os desenhos. É, né? Mesmo, hein, cara? Não sabia não. Era. Não vinha tudo pronto. Né? Caramba. Vinha os cotelês, mas você tinha que fazer os desenhos e tal. E aí a gente que bolava os desenhos. Geralmente a gente acompanhava o desenho original que vinha de fábrica. Mas, vez por outra, a gente mesmo inventava os desenhos lá, os traçados e tal. E meu pai era muito criativo, sempre foi muito visionário e criativo. Então ele falou, eu vou te ensinar. Aí ele me ensinou, ele falou, você senta na máquina, me ensinou a traçar o tecido, medida, o desenho e tal, né? E disse, agora você senta na máquina, segura a linha, e depois que você segurar a linha atrás, aí você dá os primeiros passos, né? A primeira pedalada na máquina. Daquele dia em diante, rapaz, a história foi outra. Aí logo em seguida eu abri a oficina. Em seguida, assim, alguns anos após, né, nós tivemos uma trajetória aí um pouco difícil. E separação do pai, da mãe, esse tipo de coisa. Eu acabei indo morar dentro de uma oficina. E morei dentro dessa oficina desde os 12, 13 anos de idade. Eu fui morar dentro dessa oficina com o seu Alcides e trabalhando nessa área. E fui tomando gosto. Montei minha oficina em 89, Leandro. Caramba! Em 89 aconteceu o seguinte, eu trabalhava de vidraceiro numa oficina no Jacaré. Era uma oficina de vidraçaria. Foi uma época bem difícil. Isso por volta de 88, mais ou menos, 87, 88. Eu fui trabalhar de empregado para o Jacaré na vidraçaria. Vidraçaria justamente onde você não queria. Não era o que eu gostava, mas era o que eu sabia fazer profissionalmente. E aí fui trabalhar na vidraçaria. Aconteceu que a gente começou a namorar, e aí a esposa, a noiva na época, né, engravidou, tal, tudo, e eu disse... Seu Paulo, que era o dono da oficina, seu Paulo, eu preciso de um aumento de salário, porque minha namorada está grávida, eu vou casar daqui um pouco, e eu preciso alugar uma casa, eu preciso de um dinheirinho a mais. Eu morava sozinho nessa época. Ele disse, Vladimir, nós gostamos do seu trabalho, de como você trabalha aqui, mas nós temos uma política. Nós não damos aumento assim fora de época, fora de prazo. Então, se você quiser continuar, está garantido o serviço, mas aumento... Caramba! Novamente foi a melhor coisa que o seu Paulo fez na minha vida, rapaz. E você se virar, né? Porque aí eu tive que dar meus pulos. E o que aconteceu, com 19 anos, eu montei minha primeira oficina. Caramba, novo. Isso em 89, 90, dezembro de 89, eu estava abrindo a oficina. E ali comecei, durante cerca de 20 anos mais ou menos, Leandro, eu fui ali trabalhando e fazendo os bancos e fazendo a tapeçaria e fazendo realmente aquilo que eu gostava.
Mas eu fechei a tapeçaria por muitas vezes. Por várias vezes eu fechei a tapeçaria. Porque eu me converti, e logo em seguida, aos 25 anos eu me converti. Logo em seguida, aos 35 mais ou menos, 30, 35, aí eu abri um ministério, fui trabalhar na igreja e fechei a oficina, fiquei integral na igreja. E aí eu fechei a oficina e abri a oficina novamente, abri outros comércios. Muitas vezes eu tentei sair fora da tapeçaria. Na época de 95, 96, quando saíram os carros populares, lembra disso, Leandro? Sim, Gol 1000, Chevette Júnior, Scott Hobby. Exato. Corsinho Indy. Isso. Palio, né? Então, mais ou menos nessa época, rapaz, eu quebrei feio, assim como eu acredito que muitos profissionais daquela época. Porque a turma vendia os carros velhos, ninguém queria reformar carro. Todo mundo queria andar com aquele carnezão assim, ó. Exatamente. É verdade. E olha que a gente perdeu uma grande oportunidade, né? Eu nessa época, eu era menor de idade ainda. Né? Em 95 eu já estava com 18 anos, estava no exército. Né? E eu via os Dodges vendendo por R$2.000, cara. O Dodge Charger, Opala SS sendo jogado fora. Né? Via Maverick por R$5.000. E eu ficava desesperado que eu não podia comprar. Né? Eu já sabia que isso ia valorizar no futuro. O pessoal vinha, Landau, o pessoal abandonava Landau, cara. Né? É verdade. A gente perdeu a oportunidade também por falta de grana, né, cara? Sem grana, né? Às vezes acontece isso, você tem a visão, Exatamente. mas não tem os recursos, né? E aí, às vezes, a gente acaba passando a visão para outra pessoa que tem o recurso e a gente fica para trás, né? Exatamente. Eu lembro que um prédio que uma namorada minha morava, no estacionamento lá tinha um Dodge Dart, cara, que o cara tava pagando para levar. Tava lá parado lá, qualquer dia eu levava o carro. Carro lindo. Olha onde chegamos, o valor que é um carro desse hoje. O Dodge Dart tá batendo os 200 mil aí. Brincadeira. E saber que ele estava no quintal jogado. Sim. Quantos aí jogaram fora, né? Verdade. E aí aconteceu o seguinte, né? Quando foi em 95, 96, por aí, aí eu quebrei, cara. Quebrei de novo. Caramba. Quebrei devendo muito, porque o pessoal fazia o seguinte, o pessoal reformava os carros para vender. E pagava lá em 3, 4 cheques, e aquela montoeira de cheque assim, voltando. E eu fiquei devendo pro fornecedor. Meu fornecedor hoje, Chinelato, meu fornecedor há 35 anos. Caramba, cara. Há 35 anos eu compro ali com o Chinelato. Eu já comprava quando trabalhava com o meu pai, né? E depois eu assumi a minha oficina. Hoje já se vão 35 anos. Gente finíssima. Enfim, quebrei. Ele entendeu. Ele falou: Vladimir, fica tranquilo. Sabe o que eu fui fazer, Leandro? Eu fui vender verdura na rua, cara. Eu acredito. De porta em porta, vendendo verdura. A essa altura do campeonato eu já tinha 4 filhos, todos pequenos, tinha que alimentar a galera, né? Fui vender verdura, fui vender travesseiro, fui morar no meio do mato, sem condições nenhuma, sem nada. Isso eu estou falando aí no ano de 97. Anos de 97. Foi essa época aí que lançaram os carros, né? E o mercado mudou completamente. Então, assim, a gente ficou uma situação bem difícil. Mas durou cerca de 1 ano, mais ou menos. Por quê? Aquela galera que se empolgou e comprou carro novo, agora tinha o seu primeiro IPVA para pagar, né? Agora já estavam com algumas prestações atrasadas. Então, aquelas pessoas começaram a vender os carros novos e comprar carro velho de novo. Né? Aí foi onde, em 98, nós retomamos a oficina, abri a oficina novamente, e aí as coisas foram acontecendo de lá para cá. Nós abrimos a outra oficina, de lá para cá as coisas mudaram, foram crescendo, mas ainda não era, eu sentia assim que eu estava patinando. Eu sentia que eu fazia a mesma coisa que todo mundo, e você fazer a mesma coisa sempre, você sempre vai atingir o mesmo resultado, né? Exatamente. Tem um filósofo que diz que loucura é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Falou tudo.
E não tem jeito. Então eu ficava indignado, eu ficava incomodado com a profissão que era muito desvalorizada. Então a gente assim, a gente trabalhava, mas eu fui desgostando um pouco da tapeçaria por conta disso. Começaram a fabricar muita coisa pronta, forro de porta pronto, capa pronta, teto pronto. Então muito aventureiro entrou no mercado e trabalhava em cima de preço, né? Sim. Enfim, eu fui desgostando muito dessa área. Fui desgostando muito. Até que aconteceu o seguinte, Leandro, quando foi no ano de 2012, eu estava morando no interior de São Paulo, na cidade de Peró, Uhum. e trabalhando em uma oficina 50%, oficina de tapeçaria 50%. E lá nessa cidade, eu trabalhando, o rapaz já queria passar a sociedade para a gente, tudo, isso em 2012. E um certo dia eu fui para casa almoçar, cheguei em casa à tarde, aliás, no final do dia, cheguei em casa, ia jantar, e aí eu disse para a esposa, faz o seguinte, eu vou tomar um banho, coloca a minha janta enquanto eu tomo um banho, aí eu volto e tá tudo certo. Rapaz, aquele dia eu não voltei para jantar não, Leandro. Eu fui tomar um banho, eu escorreguei no do banheiro, Caramba. bati a costela nos vasos, quebrei 3 costelas, rapaz. Caramba. Foi mal. 3 meses de molho. Nossa. Eu tinha deixado uma casa em São Miguel Paulista. Lá tinha alugado a casa e fui aventurar para tentar dar uma mudada na vida. Eu sempre me incomodei com essa questão de ficar acomodado. Eu ficar muito tempo na mesma não é comigo. Eu sempre estou querendo alguma coisa nova. Então, assim, fui parar na cidade do interior, quebrei a costela. Como que vai pagar aluguel? Como que você vai manter a despesa de casa? Verdade. 3 meses de molho e trabalhava por conta praticamente, né? Sem chance, Leandro. Caramba. Voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, eu não tinha nada, mas eu tinha confiança, amizade, tinha respeito, né? A gente procura andar direito, procura honrar as pessoas. E aí um amigo ele falou, Vladimir, eu vou te emprestar um salão aí, você não precisa me pagar nada, aí uns 2, 3 meses, começa aí. Eu não tinha uma chave de fenda, não tinha nada. Porque eu tinha abandonado a oficina, aí eu Sim. fui morar no interior, trabalhando de empregado, e não tinha nada. Mas dali eu peguei o primeiro serviço e comprei as ferramentas. Comprei uma máquina de costura com a parte do que eu peguei e fui recomeçando. A minha filha contou esses tempos atrás aí. Eu tive, ao longo de 32 anos, eu tive em média 24 oficinas. Caraca. Entre reabrir e fechar, Fechar. e aquela coisa, e mudar de um endereço para outro, aquela coisa, né? Leandro, olha só a história do Recaro há 12 anos atrás. Aconteceu o seguinte: o cliente chegou com um carrinho para vender, o carro estava vendido, um cadete. Esse cadete estava vendido. E o banco todo quebrado, era um cadete GSI. E o rapaz falou, olha, eu preciso de um banco para esse cadete. Eu falei, desse modelo eu não tenho. Ele falou, não, eu quero um banco simples, funcionando, tá tudo bem. E esse eu tinha, que era o banco do cadete GS. Do GS. cadete, GL. GL. Uhum. Esse banco eu tinha. Então o que eu fiz? Olha só onde nasceu a história do Banco Recaro. Comigo, né? Onde nasceu o Vladimir Recaro. Eu vendi esse banco pro rapaz, peguei o retorno e fiquei com esse banco Recaro na oficina. Aí é o seguinte, em 2012 nós descobrimos um câncer na cabeça da esposa. E aí começamos a correr. Qual que era a dificuldade? Serviço de tapeçaria, você trocava muita faixa, conserto, solda. Você tinha que trabalhar muito para ter um retorno razoável. E agora, ainda mais, precisando entrar nessa rotina de hospital, era 2, 3 vezes por semana, era hospital. E aí eu pedindo a Deus o seguinte, falei, Deus, me dá um caminho, me dá uma direção, porque eu não consigo trabalhar o tempo todo e preciso de manter a vida, né? Manter a vida.
E aí entrou essa situação do Banco Recaro, do cadete. Eu dei o banco original pro cara. Poxa, eu tinha que agora, com esse Banco Recaro quebrado, todo moído que ficou na oficina, eu tinha que gastar nele, na época, cerca de 500 a 800 reais para reformar todo ele. Poxa, um valor desse, a maioria dos profissionais querem ganhar, não querem Ganhar, investir. exatamente. Poxa, mas aí eu fiz o seguinte, eu resolvi acreditar, sabe? Aí entrou um outro serviço, o lucro desse outro serviço eu investi naquele Banco Recaro. Leandro, você acredita que eu fiz o banco, na época hoje tem o LX, mas na época tinha o LX e Bons Negócios. Uhum. Eram duas plataformas de vendas, né? Tava tudo começando, tudo bombando naquela época, né? Eu investi no banco e anunciei no Bom Negócio. Eu sempre gostei de internet, sempre gostei de eletrônica, essas coisas aradas, né? Aí eu falei, poxa, aqui na vila, pensei eu, aqui na vila ninguém vai comprar esse banco. Eu vou anunciar no Bom Negócio para tentar vender. Em 2 horas, eu anunciei por R$ 1.200 um baita Caramba. banco. Em 2 horas, um rapaz de São Bernardo do Campo me liga. Ele nem mandou mensagem nem nada. Ele me ligou e disse, até porque na época, se não me engano, não tinha WhatsApp, estava tudo Não, no início. tá bem no início mesmo. Aí ele me ligou e disse, é o senhor Vladimir, do anúncio do Bom Negócio? Eu falei, sim. Ele falou, esse banco aí está com o senhor ainda? Eu falei, está. Ele falou, esse banco é meu. O senhor está querendo 1.200? É. O senhor espera 1 hora que eu chego aí? Eu falei, tudo bem. Fiquei espantado. A procura, né? Foi, rapaz. Foi em 2 horas. Foi o primeiro banco que eu vendi. 2 horas. Aí ele veio, era uma Paraty linda. Aí ele colocou, pagou em dinheiro os 1.200, eu ainda assustado, que eu falei, tem alguma coisa errada que eu não estou vendo aí. Tem alguma coisa estranha. Mas tudo bem, ele veio, pagou direitinho, pagou a diferença que eu fiz os bancos traseiros para ele, para ficar igual. Foi embora feliz da vida e eu ainda meio bobo, meio estranho, né? Falei, tem alguma coisa, mas tudo bem. Leandro, fui comprar um outro banco. Eu falei, poxa, eu vou entrar nessa área, vou comprar um outro recado. Comecei a pesquisar outro recado. O dinheiro que eu vendi, quase eu não consigo comprar outro banco velho. Você vendeu muito barato. Você viu a sacada? Porque o cara veio rápido e levou embora. Fiz ótimo negócio. Você lucrou em 400, me dei bem. Ótimo, você vê, cara. Aí eu fiz o seguinte, vendi o banco, comprei outro banco, coloquei agora para vender por 1.700, R$ 500 a mais. Leandro, demorou 2 dias. Caramba. Em 2 dias eu vendi o banco. Eu falei, eu aumentei o preço, mas ainda tá muito fácil, tá muito mole. Pois bem, ali eu comecei. E foi os bancos Recaros que salvaram a minha vida, Bacana. a manutenção da casa, porque eu vivia, era 3, 4 dias dentro de hospital, o dia todo dentro do hospital. A esposa, durante 3 anos, ela passou a cada 6 meses uma cirurgia na cabeça, abria Aprovação. a cabeça e fechava novamente. E eu não podia trabalhar muito, eu tinha que acompanhar muito ela. Mas eu consegui ajustar o banco, a média do banco na época. Há 10 anos atrás, a média do banco era 2.200, 2.300, a média de venda. Dava um lucro razoável. Então eu vendia em média aí na época 3 bancos por semana. Eu vendia. Então, assim, eu trabalhava à noite. Na noite anterior, que antecedia o dia do hospital, eu virava a noite trabalhando para durante o dia poder ir para o hospital. Mas não faltava a provisão, a gasolina, o pedágio, né, o almoço, as contas para pagar. Eu consegui fazer essa junção de trabalhar à noite, fazendo os bancos que eu vendia, e durante o dia estar no hospital. E durante o dia, o tempo que ela estava fazendo as consultas, tal, tudo, eu ficava no celular anunciando os bancos.
ficava ali na cadeira no banco no hospital, no hospital, no ICESP, Na capital? na capital, no centro de São Paulo. Eu ficava ali no banco, enquanto ela ia fazer ressonância, ia fazer os tratamentos que tinha que fazer, eu ficava no banco anunciando o banco. E quantas vezes ali anunciando o banco, eu fazia negócio, eu vendia um banco e agradecia a Deus porque as coisas estavam muito difíceis. E aquele sofrimento, e ali foi. E o nome foi tomando uma proporção, né? Foi se espalhando, aí veio o Facebook, veio o WhatsApp, né? Que aí logo em seguida veio o Instagram também. E assim, e as pessoas começaram a levar o nome da gente para frente. Eu costumo dizer, Leandro, as pessoas perguntam, Vladimir, você vende Banco Recaro? E eu sempre disse o seguinte, eu não vendo Banco Recaro. Eu ajudo a realizar sonhos e concretizar projetos. Isso, exatamente. O dinheiro acaba antes de chegar no banco, o dinheiro já acaba, né? Mas a amizade que a gente constrói em cima do trabalho que a gente tem feito é algo tremendo. É verdade. É algo tremendo. Ou a dificuldade de achar um capoteiro, né? Um pessoal que trabalhe, né, com tapeçaria, né, o cara completo, é muito difícil, principalmente para quem mexe com carro antigo. Né? A minha primeira experiência com tapeçaria foi desastrosa. Eu comprei um Opala 91, isso em 98, né, que comprei esse Opala. Só que os bancos estavam bem judiados. É daquele tecido navalhado cinza claro. Sim. Difícil, impossível achar esse tecido. Sim, sim. Né? Aí que eu fiz, eu vou botar couro nele. Aí eu juntei um dinheirinho, cheguei para um tapeceiro, quanto você me cobra para me botar couro? Aí o cara cobrou acho que R$3.500 na época. Eu falei, então tá bom. Vou te pagar metade, depois eu pego. Quando eu fui pegar o carro, ele não botou couro, ele botou corino. E assim, a costura totalmente torta, né? Me deu um desânimo e ele não recuperou os bancos continuaram com o mesmo defeito. Sabe, perdeu peça do carro, peça de acabamento, que até hoje não achei para substituir, entendeu? Aí foi uma experiência muito triste, eu fiquei muito arrasado. E estou com os bancos até hoje no carro, entendeu? Porque eu não achei um jogo com o tecido original ainda. O dia que eu achar e tiver com dinheirinho, eu troco. Aí eu falei, caraca, quem pode fazer isso? Aqui em Niterói não tinha profissional nessa área, pra você ver. É uma cidade aqui que tem chegando a 600 mil habitantes. Né? Você tem uma não tem. Né? Os que tem são quebra-galhos. Né? Só quebra-galhos. E assim, quando ele quer pegar carro antigo, não pega. Às vezes o cara é muito bom, mas ele quer volume. Né? Porque o carro antigo vai perder um tempão. E você tem as tapeçarias de ponta no Rio de Janeiro. Né? Que, assim, para fazer um Fusca, você gasta aí em torno de 5, 6 mil reais. Porque você não está pagando mais o serviço. Você está pagando o artista. Não é verdade? A arte do cara é fazer isso. E como o carro é diferenciado, você paga com gosto. Né? Mas você tem certeza da excelência do serviço. É o mesmo pessoal que te procura. Né? Eu não vou comprar um banco com você para um carro comum e que é igual um Recaro. Um Recaro é a diferença danada. E até porque a galera que restaura carro, né, tem um upgradezinho no valor do carro quando bota o Recaro, não é verdade? Isso, Às vezes o camarada fala assim para mim, poxa, Vladimir, mas o preço do banco é o que eu paguei no carro. É isso aí. Pode até ser o que você pagou, mas nunca vai ser o quanto você vai vender. Exatamente. A primeira coisa que o pessoal olha, né? Quando abre a porta, quando vê aquilo tudo bonitinho, fala, nossa. Eu vou te nos anos. Quando começou a aparecer o Golzinho, o GT, eu lembro que as pessoas furtavam o carro, não roubavam. Eles arrombavam o carro e levavam os bancos do carro. Exatamente. E o carro ficava. Né? Então você vê muito Gol GT com estofado original, que não é Recaro. Por causa disso. Por conta disso, verdade. Né? O pessoal fazia isso antigamente. E mesma coisa pro Cadete, pros cortes, o pessoal levava os estofados do carro. Verdade, verdade. Porque era fácil, a venda era muito fácil, né? Então, e era muito caro, era
caríssimo, né? Muito. Você encontrava, naquela época não tinha banco Recaro usado para comprar, né? Era no início, né? Hoje a gente ainda encontra, mas na época só tinha novo, né? É que era importado, né? Não fabricava aqui não é isso? Vinha lá de fora? Vinha de fora. De fora. Então, assim, quem queria montar um carro, jamais, a pessoa não tinha condições de comprar um banco Recaro, de importar um banco Recaro, não tinha condições. Era o que tinha no mercado. Era o que tinha, então tinha esse desgaste, né, em questão até as rodas mesmo, né? Sim. Era uma época assim, hoje os carros já vêm todo equipado, né? Mas naquela época não. Naquela época os carros vinham seco e aí você tinha que... Até retrovisor era pago, né? Retrovisor do lado direito. Tudo, exato, que só tinha lado esquerdo, né? Então era bem complicado. E nós sobrevivemos a toda essa época, né, Leandro? Eu acho interessante que o Recaro demorou a chegar no Brasil. Porque nos anos 70, se você pegar aqueles carros europeus, na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, que é a casa do Recaro, né? Na Itália, você vinha com tudo com Recaro. É que na realidade, eles começaram em 1906. 1906 como fabricantes de carroceria. E aí já naquela época, passado alguns anos, é claro, tal tudo, quando foram fazer o primeiro Porsche, os primeiros carros, então eram todas empresas pequenas, né, relativamente naquela época. Então aí convidaram o quê? Convidaram o pessoal que era reforma de carroceria, por isso Recaro na realidade é um nome abreviado, né? Que é o Re de reforma e carro que era carroceria. Legal, né? Essa junção, então, desde 1906. E aí, assim como a Porsche cresceu também. E a Lamborghini, tantos outros carros, né? Então, eu estive na Coreia em 2015. E na Coreia, eu vi estive na Coreia em 2015 e 2018 eu fui para Israel. Então, assim, a gente fica ligado nessas coisas, né? A gente fica antenado e vendo essas coisas. Porque... Você foi atender colecionador, cara? Não, eu fui para lá a passeio, né? Fui para lá a passeio. Fui na Coreia, eu fui visitar a maior igreja do mundo, a igreja do David Pyeong-chu. Em Israel, fomos lá, passamos conhecer Jerusalém, na viagem passei por Dubai, passei pela França, mas enfim, eu vi na Jordânia, eu vi um carro, um i9, aqui a gente tem o i30, né? Sim. Lá eu vi um i9, um i20, carros que nunca chegaram aqui no Brasil. Não chegaram, são mais antigos. Mas você vê a tecnologia desses carros, a coisa de 20, 30 anos atrás, que é lançamento hoje pra gente. Exatamente. Então com os bancos Recaro também não é diferente. Quando chegou pra gente aqui, já era velho lá fora. Sim. E pra gente vem como lançamento, né? Vem como... A postura que você tem quando dirige com o banco Recaro é totalmente diferente. Ele te prende, né? No carro. Justamente, a coisa na época era bem inovadora. Exatamente. E era assim, era algo que não era para qualquer um, né? Não dava nem para você, qualquer um no sentido assim, a camada social, né? Era muito difícil. Naquela época realmente tinha quem tinha dinheiro realmente. E vem cá, agora me fala o seguinte, qual o modelo que você mais gosta? Que você acha mais bonito? E qual o modelo no carro que você mais gosta? Tá. Você sabe que é o seguinte, né? Eu nunca tive um banco Recaro no meu carro. É mesmo, cara? Porque é o seguinte, eu nunca tive essa necessidade. Primeiro, porque não tinha condições, né? E aí depois, eu nunca fui voltado a montar carro. Por quê, Leandro? Eu tive 5 filhos. Uma vida bem justa, bem corrida, né? Então, assim, a gente não tinha condições de pensar em montar carro. Tinha que pensar em comprar fralda, leite, tinha que pensar em comprar carro. Eu sei como que é isso. Então é o seguinte, ó. A nível de uso, eu tô falando, né? A nível de uso, de ter um para usar. Mas aí é o seguinte, eu já comprei agora
recente, eu comprei um Gol, tive um Gol, 2 Gol, um Saveiro, 3 Paratis, que eu comprei para montar. Eu falei, agora eu vou montar o meu carro com o meu banco recaro, do jeito que eu gosto. Aí encosta um filho, poxa pai, Tá roubado. cara, eu não montei nenhum carro para mim ainda. Mas ó, um banco que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é o banco do GTI Mônaco, azul Mônaco. O banco recaro do GTI, ele saiu em 90, 91. Ele é o banco com o arpoador liso com o frisinho azul e a borda ao redor dele azul. Bonito. Aquele banco eu gosto, é um banco relativamente simples, mas eu gosto demais. Então hoje, se eu fosse montar um carro para mim, Seria com esse banco. eu colocaria esse modelo de banco. Né? Talvez não o tecido, dependendo do carro que eu fosse montar, tal, todo esse tipo de coisa. Né? Mas hoje eu já consigo parar e pensar em montar um carro para mim. E colocar do meu gosto, do meu jeito, e colocar um banco recaro. Pô, legal, bacana. O modelo que eu gosto muito, eu acho muito bonito, é aquele que tem um curvinho atrás e é clarinho. Da linha Pointer. Poxa, eu acho aquele banco sensacional. Mas deve ser, por outro lado, também uma tristeza para limpar, né? Que aquele é clarinho, né? E eu, como não tenho esse filho de ficar limpando o carro 10 minutos, cara, pra mim seria um desastre aquilo. Mas é muito bonito. Legal. Eu queria deixar aí para você só mais um detalhe, é o seguinte, Leandro. O valor dos bancos recaro, eles subiram muito, né? Sim. Subiram demais. Hoje você encontra um banco usado, os caras pedindo em média de 1,5 a 2. Um banco usado. Eu nunca gostei de fabricar réplica. Nunca gostei. Não foi uma coisa. Eu sempre optei por trabalhar sempre no original. Então sempre me pediam o seguinte, Vladimir, poxa, tá difícil, então você não consegue ajustar aqui e fazer um recaro semelhante para mim? Eu falei, você está falando de réplica. E eu não trabalho com réplica, eu trabalho com original. Então há 10 anos, durante 10 anos nós ficamos batendo no martelo, trabalhando só com o original. Acontece que hoje, no mundo, dificilmente você encontra tudo original. Não tem como. E aí você fica navegando num mundo em que só a minoria é privilegiada. O que nós fizemos? A gente tem que mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se relacionar com o mercado. Né? E aí eu resolvi, já o ano passado, eu resolvi trabalhar as réplicas. Isso já vem do meu pai. Meu pai, ele falava assim para mim, olha, vamos fazer um banco fiel aos bancos recaro. E eu falava, pai, eu não gosto disso, vamos comprar o banco recaro e restaurar e vender. Não é isso. Mas meu pai, você sabe que ele nunca gostou de fazer banco recaro. É uma coisa, ele chama eu de louco. Ele fala, você é doido, mexer com esses bancos dá muito trabalho, muito detalhe, muita coisa. Ele nunca gostou. E aí eu peguei, e no ano passado, nós começamos a desenvolver uma réplica, eu juntamente com os meus filhos, com o meu genro, a galera que trabalha com a gente. Hoje, Leandro, quando eu fiz a primeira réplica que eu falei, é isso aqui que nós queremos e vamos oferecer para a galera. Quando eu fiz a primeira, eu tive dificuldade eu coloquei do lado de um banco original que eu Para saber qual que era qual. De bate-pronto, de olhar e falar assim, é esse ou é aquele. Eu tive essa dificuldade. Hoje os clientes falam assim, Vladimir, mas qual é a réplica? Qual é o original? Eu falo, cara, essa é a melhor pergunta, porque enquanto você tem dificuldade de identificar, é sinal que o meu trabalho está sendo bom. Lógico, muito bom. Muito bom. Então, assim, eu quero deixar aqui hoje de cada 10 bancos recaro que a gente vende, 9 são réplicas. E o 10º não é venda, é restauração. É restauração, né? Eu tenho bastante banco recaro lá original para venda, mas a turma fala assim, Vladimir, eu quero a sua réplica. Porque, poxa, olha, o tecido é o mesmo,
Na réplica, eu não restauro espuma, eu coloco espuma nova nos assentos. 60% da espuma das réplicas são novas. Caramba. São novas. A ferragem, a gente trabalha em cima de uma ferragem do banco G3 ao G8. Então, relativamente nova. O banco Recaro é um banco de 30 anos de uso. Sim. Um banco do G5, do G8 é um banquinho de 5 anos, 10 anos. Bem mais novo. Bem mais novo. Então hoje, assim, a ferragem ninguém vê. Ninguém enxerga a ferragem. A espuma, a gente deixa a espuma no formato exato. Espuma injetada, qualidade boa, densidade 33. O tecido é o mesmo. O mesmo para réplica é o mesmo. Com uma pequena diferença. Em média de R$1.000 a R$1.500 abaixo. Abaixo do valor do outro. Abaixo do valor. E cá para nós o material até que de mais qualidade, por ser mais novo, né? Exatamente. É o que eu tento explicar para a galera. Por isso nós atingimos essa marca aí, de cada 10 bancos, 8, 9 vendidos são réplicas. É o que está bombando hoje para a gente. Eu trabalhava antes, Leandro, com a margem de entrega de 3 dias. Minha margem de entrega hoje está em torno de 20 dias. A gente não consegue atender a demanda. Quando eu comprei os lá do Santana que a gente vai fazer, né, eu falei com você, eu já sabia que eu ia ficar, né, esperando um pouquinho. Né, eu falei, poxa, tanto que eu não te fiquei te enchendo o saco, né? Eu não fiquei te ligando, né? Que eu sei que quando trabalha assim, eu falei, isso vai demorar, mas então eu já vou comprar agora para depois pegar, né? E assim, a gente sabe, né, que se for muito rápido, alguma coisa que tá estranha aí, né, cara? Não tem jeito. É totalmente artesanal, cara. Principalmente as réplicas hoje, que não são restauradas, elas são produzidas tudo manualmente. Então, olha, 80% hoje das réplicas é tudo artesanal, tudo manual. Legal. Então aí, a gente está nas redes sociais, você encontra Vladimir Recaro ou Geração Recaro. Vladimir Recaro mais voltado para as restaurações, ou tudo. E Geração Recaro, que é o nosso Instagram oficial voltado para as réplicas, né? Nós temos uma loja de venda. Quem administra essa loja é a minha menina. A loja é dela, na realidade. Né? A loja é dela. É a Só Quadrados. Só Quadrados é a Fernanda, minha caçula. Ela quem administra a loja, quem faz as vendas. A maior parte das vendas quem faz é ela. Então, se você procurar aí, procura Só Quadrados Fernanda. Já vai achar. O telefone de contato nosso aí é o DDD 11 95467 2122. Hoje nós estamos ali na região de São Miguel Paulista. Eu estou a 10 minutos, né, do Itaquerão, do Arena Itaquera. Fica um bom ponto de referência, né? Sim, é o estádio do Corinthians. Isso, o estádio da seleção, né? Bacana. O que é legal, cara, é que você trouxe essa veia de empreendedor para os teus filhos, né, cara? Passou o DNA para eles, né, cara? Sim, cara, eu tenho a minha mais velha, ela é gestora de uma ONG, ela dá apoio a famílias de criança com câncer. Bacana. Que nasceu há 6 anos atrás, com a dor que nós tivemos, né? Sim. Nós perdemos aí uma grande pessoa e daí nasceu, foi uma semente, que é essa semente que tem gerado muitos frutos, né? Eu tenho uma outra filha que ela é gerente na área financeira de um banco. Então tem uma galera que gosta, né, cara? São 5 e esses 5. Três filhos trabalham comigo. Legal, né? E as outras 2 têm as suas próprias empresas. Bacana. No barco. Essa Geração Quadrados eu já seguia, não sabia que era sua filha. É minha filha, Fernanda. Pô, legal, bacana, muito bacana. E ela assim, encarou legal, está se preparando, está estudando, fazendo alguns cursos, especializando. Eu olho, Leandro, o Instagram dela e o WhatsApp dela, eu fico com vergonha do meu, rapaz. Mas é natural, né, cara? A geração que precede a gente sempre é melhor, né, cara? Não tem jeito. São muito mais rápidos que a gente. Mas todo mundo que procurar aí Só Quadrados, Fernanda, o trabalho dela é excelente. Então, cara, foi uma honra ter você para a sociedade automotiva toda aqui, né? Você é um ídolo da gente que restaura carro antigo aqui.
né? E realmente você fez o patamar subir, né? Do nível dos carros antigos, principalmente desses carros dos anos 80 e 90, que a minha geração curtiu muito assim, olhando, né? Olhava que a galera tinha, que eram carros caros, né? E hoje que está começando a comprar esses carros, né? Você vê as restaurações maravilhosas, as suas réplicas eu conheço, é um material excelente, é bacanão. Qual é o teu recado que você tem para essa rapaziada aí, meu amigo? Galera, é o seguinte, não tem coisa melhor do que trabalho. Você implantar, colocar o seu DNA ali, aprender, ter referência, respeitar os profissionais que já estão aí há mais tempo na estrada, respeitar e fazer disso alcançar o teu sonho. Não tem outro caminho. Através da tapeçaria, eu formei e criei todos os meus filhos, hoje são todos casados. Através da tapeçaria, eu viajei para fora, fui para o exterior, e são os bancos velhos que têm me levado, são as restaurações, são essas mãos aqui, ó, que a gente está ali, costura e monta. Através disso, eu conquistei muita coisa na vida, principalmente o respeito de todos vocês. Que Deus abençoe. Deus acima de tudo, e não tem nada a ver com Bolsonaro. Sempre Deus na frente, sempre encarando os desafios olho no olho, indo para cima. Né? Um ou outro vai reclamar, vai criticar, vai dizer que você está errado, mas você faz a média. Né? Você faz a média e, na maioria, muitos vão te admirar. É para esse que você tem que olhar, para aqueles que te respeitam, que te reconhecem, te valorizam. É para esses que você tem que olhar e seguir adiante. Corrigindo as falhas, né, Leandro? Exatamente. E seguir em frente. E aprender sempre, sempre, sempre. A gente nunca nós seremos o dono da verdade. Sempre tem alguém que conhece um caminho melhor. Para finalizar, eu fecho o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, esteja acompanhado. É verdade. Pô, muito obrigado, Olivier, mais uma vez. E você já fica o convite para participar das nossas lives. A gente vai tentar fazer toda quinta-feira pelo YouTube. E assim que eu dirindar o software aqui, você já está na fila de espera aí para começar a ser um dos primeiros aí a nos presentear de novo com a tua história aí, cara. Muito obrigado. Vai ser uma honra. Obrigado, Leandro. Que Deus te abençoe. Valeu. Foi uma honra estar com vocês, cara. Valeu, rapaziada.